conosco aí no YouTube, fica até o final, que tem uma palavra de Deus para o seu coração. E é como a Josmeli falou, né? E o pastor também. Agora é o momento que nós vamos ouvir Deus falar conosco. Quando nós estamos louvando, quando nós estamos orando, nós falando com Deus, é nós prestando adoração ao Senhor, mas quando a gente abre a Bíblia, é a boca de Deus que vai falar agora. A palavra de Deus é o momento que Deus vai falar conosco, no nosso coração, no nosso íntimo. Amém, irmãos? E o Dan sempre me pede, né, para eu trazer um título. E eu coloquei, não foi sorte, foi a graça. Você sabia que você está aqui? Não foi sorte. Foi porque Deus te amou de tal maneira que Ele deu o único filho dele em favor da sua vida, nessa noite. Então não foi sorte, foi a graça de Deus que te alcançou. Que você possa nessa noite entender o que Deus quer de você. A palavra que eu preparei nessa noite está no livro de Tito 3. 3 a partir do versículo 2, se o Dan quiser colocar aí. Que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade, inveja e sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante a lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e eu quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática das boas obras. Até aqui, irmãos. Eu não gostaria de pregar isso essa noite. Eu tinha preparado uma palavra, Jeremias 9, 23, 24, se eu não me engano, o versículo, onde fala da sua força, né? Não confiar na sua sabedoria, o sábio não confie na sua sabedoria, o forte não confie na sua força. Mas eu dobrei meus joelhos no chão antes de vir para cá, eu até me atrasei para vir na igreja, e Deus me deu essa palavra. Paulo escreve essa carta, né, para Tito, porque Tito estava em Creta, e ali Paulo ele percebe um ambiente onde podia se colocar igrejas naquele lugar, e ele vai dar a direção para Tito sobre o que está acontecendo lá em Creta. E a carta toda de Tito, ela vem exortando Tito a levar a mensagem de Paulo desta carta à frente daquelas igrejas, porque ali havia se pregado a palavra, o evangelho de Jesus, mas eles ainda estavam buscando outros deuses. Eles ainda estavam buscando outros deuses, eles ainda se confundiam. E Tito vai receber a mensagem de Paulo: olha, nós precisamos levantar pessoas neste lugar, pessoas que dê bom testemunho. E ele vai dar uma série de coisas diante dessa carta, mas nós vamos parar aqui no capítulo 3, nas exortações praticamente finais da carta. Nas exortações finais. Ou seja, nós vamos falar muito das nossas vulnerabilidades hoje. Nós somos humanos, somos vulneráveis. Sim, somos vulneráveis. Então nós vamos apresentar aqui, primeiro eu quero falar sobre o versículo 2, que ninguém infame, põe na sua versão, Dan, por favor, que ninguém difame ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos, um chamado à mansidão. O versículo 2 vai nos convidar a um chamado à mansidão. O cristão é chamado ao domínio próprio, à humildade, à gentileza.
sobre não ter mais razão, irmãos. A gente busca tanto, quando nós não conhecemos Jesus, nós entramos em brigas, nós entramos em embates, porque nós queremos de toda forma ter razão. Mas Deus não nos convidou para ter razão. Ele nos convidou para que eu e você expresse no nosso comportamento o Cristo da cruz, o Cristo que teve a ressurreição, o Cristo que oferta para mim e para você a salvação todos os dias. Então ele vem falar para nós de um chamado. O chamado não é meu, não é teu, o chamado é de Deus, e Ele nos convida a fazer parte dessa história. Você e eu estamos sendo convidados a fazer parte de uma história. E qual que é a história que eu e você, o propósito de nós estarmos aqui hoje? É a esperança da salvação. Eu e você precisa propagar a esperança da salvação para aqueles que estão perdidos. Através do quê? Através dos nossos comportamentos, irmãos. Não tem outra forma de eu convencer uma pessoa em Jesus, se não for a verdadeira conversão, se não for a verdadeira transformação. Porque Deus, Ele quer nos usar. Ele quer te usar, mas para Ele te usar, Ele precisa trabalhar em você, no teu eu. Por isso que a mudança ela é tão difícil no início da nossa caminhada com Jesus. É muito difícil. A gente anda, a gente cai, a gente volta, a gente retrocede, a gente comete muitos erros, a gente quer desistir de tudo, a gente pensa, poxa, agora que eu estou fazendo tudo que agrada a Deus, a minha vida piorou. Eu tinha esse pensamento, porque era real. Não é que eu pensava, era exatamente assim. Eu falava, mas agora que eu me posicionei, agora que eu estou fazendo as coisas que agradam a Deus, a minha vida piorou. Eu comecei na igreja, virou um inferno. As coisas começaram a dar tudo errado. Parece que quando eu era lá do mundo, quando eu estava no vício, quando eu estava perdida, as coisas davam certo. Só eu pensei assim, ninguém aqui pensa assim. Ninguém aqui viveu essa fase, é uma fase, vai passar. Vai passar, irmãos, eu tenho quase 20 anos de evangelho, vai passar. Creia, é um tempo, vai passar. E sabe por que nós nos deparamos com esse momento? Por causa do peso do chamado que você carrega. Há um peso do chamado que você carrega. E esse chamado, que é a esperança da salvação para os perdidos, que vai estar em mim e você, nós vamos carregar isso conosco. Nós carregamos a mensagem. É um envelope, irmãos, está na minha mão e eu tenho que entregar de qualquer jeito. O Fernando que está ali do outro lado da rua. Eu tenho que entregar, tem que chegar na mão dele. Não tem obstáculo, eu tenho que chegar com esse envelope, com essa mensagem para ele, do outro lado. Só que no meio desse chegar, no meio dessa jornada que se chama vida, vai ter obstáculos. E não vão ser fáceis de superar. Mas são possíveis, porque Jesus fala que nós vamos ter as aflições, sim, mas nós vamos vencer, porque Ele venceu. Um segundo ponto que eu vejo nessa mensagem é o versículo 3, eu vou ler na minha versão aqui. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia, em inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Irmão, você lembra de onde Deus te tirou? Faz um retrospecto de onde foi que Jesus te tirou. Aonde você estava? Você lembra desse dia? Esse dia ele tem que ser fatídico na sua cabeça. Porque, irmãos, eu falo por mim, para que eu não desistisse nesse tempo de evangelho, eu lembro do dia, da hora que Jesus se apresentou para mim. Eu lembro do lugar. Vem na minha memória como se fosse agora o que estava acontecendo. Eu estava no meio de um processo. Eu tinha tentado contra a minha vida, irmãos. Eu estava num hospital, tentei suicídio. Foi ali que eu conheci Jesus de experiência com Ele, não de ouvir falar, porque ir na igreja eu já ia desde criança. Eu era católica, irmãos, eu fiz catecismo, tudo isso eu fiz.
Eu era obrigada, minha avó, graças a Deus, minha avó me obrigava a ir na missa todos os domingos. Ela não ia, mas eu era obrigada. E eu glorifico a vida dela por isso, porque foi através da fé dela que ela me convidou a viver uma fé. E talvez nessa noite você está aqui a convite da fé de alguém. Alguém que viu algo em você que você ainda não se enxergou. Você ainda não conseguiu perceber o tamanho do convite que Jesus tem para a tua vida. Mas alguém viu em você, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos revela coisas. Você não está aqui em vão. Você não chegou aqui nesta noite em vão, ainda que esteja difícil estar aqui essa noite. Você esteja enfrentando uma luta, porque Paulo fala, a nossa luta é contra a carne e o espírito. Essa luta é 24 horas por dia, irmãos. Não pensa que a nossa carne dá descanso, ela não dá descanso. Quem você está alimentando mais? E aí, lembrar do passado gera misericórdia. Porque se eu não lembrar da onde Deus me tirou, o meu nariz empina e eu não vou querer receber ou ter paciência com aqueles que ainda continuam lá, aonde eu estava. A soberba me pega, porque eu acho que eu estou pronta. Alguém teve paciência comigo, irmãos. Alguém teve muita paciência comigo. Antes da minha verdadeira conversão. Antes do encontro, o fatídico, aquele dia que não sai da minha mente, que é o que não me faz desistir. O que não me faz desistir de Jesus foi aquele dia. Não foi o quanto eu estudava da Bíblia. Não foi as aulas de catecismo. Não foi a crisma. Não foi os domingos da missa. Não foi nada disso. Foi quando Ele se revelou a mim. Naquele único dia. É isso que eu lembro todos os dias que eu quero parar e desistir. Que eu falo, Jesus, eu não estou aguentando a pressão. Jesus, eu não estou aguentando mais. Está ficando difícil. Eu quero largar tudo, eu quero ir embora. Eu quero a minha vida de volta. Eu quero fazer as coisas que eu tenho vontade, mas por causa desse chamado há um compromisso. Eu não posso mais fazer do meu jeito. Eu não posso mais fazer da minha maneira. Eu não posso mais fazer o que o meu coração gostaria de fazer. Eu não tenho mais uma vida comum, irmãos. Porque nós não fomos chamados para viver uma vida comum. Nós fomos chamados para viver uma vida abundante. Se você quiser ter uma vida comum, você não precisa estar dentro da igreja. Mas Deus não te chama para viver uma vidinha comum, uma vidinha medíocre, não. Ele te chama para derramar sobre a tua vida a glória dEle. Ele quer a manifestação dos santos, dos separados, daqueles que têm um propósito. E não é se achar melhor que ninguém, porque lembrar do passado gera misericórdia no meu coração, porque eu fui gerada de misericórdia de alguém. Irmãos, eu vivi um momento na minha vida, logo que Jesus começou a querer se apresentar para mim, eu era rebelde, eu não queria. As irmãs iam da igreja. Eu fui morar do lado da igreja, irmãos. Não tinha uma casa de aluguel na cidade. Era do lado. A única que tinha, do lado de uma Assembleia de Deus. Eu amo a Assembleia de Deus. Eu morei do lado. Então eu não tinha nem como assistir uma novela. Eu tinha que desligar a TV para escutar o culto da tal da Assembleia. O culto ficava dentro da minha sala. Uma vida desgraçada, irmãos. Meu ex-marido na época, dependente químico. Ele é até hoje. Sabe por que ele é até hoje? Porque eu não conheci o Jesus. Eu me arrependo disso, irmãos. Eu sou casada com o Dan. Eu amo o Dan de paixão, ele sabe disso. Mas eu não conhecia Jesus. E ele tentou ficar limpo, sabe? Só que ele tinha uma mulher endemoniada. Então eu não queria aquelas irmãs da igreja na minha casa. Quem estava na minha casa lá no dia da festinha? Eu não queria o povo da igreja na minha casa. Eu não queria. E ele tentando sair do vício. E ele tentando sair do crack. E ele tentando sair da cocaína. E eu não queria os crentes na minha casa. Eu falava para ele, você não traz esses crentes aqui. Eu não vou receber ninguém. Muri, mas é 7 sexta-feira, é para minha libertação. Eu não quero esse povo aqui.
Então, irmãos, eu não conhecia Jesus. Só ouvia falar. Por isso que quando eu olho um drogado lá fora, eu lembro daquele drogado que viveu comigo. E que eu não conhecia Jesus. E que eu não fui veículo. Eu não fui veículo na vida dele. E sabe por que eu não fui veículo? Porque eu não quis ser resgatada por Jesus. E você precisa entender nessa noite, ou você vai ser fonte, você vai ser veículo de transformação na vida dos teus, daqueles que você ama. Só que quem vai pagar o preço é você. Eu não quis pagar o preço para salvar aquela alma. Eu não quis. Era mais fácil descartá-lo e eu descartei. Eu fiquei com ele 7 anos, eu descartei. Eu descartei porque é mais fácil descartar pessoas. É mais fácil falar, esse aqui não serve, vamos pro próximo. Eu queria um pronto, eu não queria pagar o preço. Eu queria um pronto. Eu queria um pronto. E aí a gente vai buscando aquilo que os nossos olhos querem enxergar. Não os nossos olhos espirituais. Então, ter paciência com o processo dos outros, ter paciência com o processo dos outros, requer relacionamento com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque apesar de nós sermos casados, eu e o Dan, ele tem o processo individual dele com Deus. Ele tem um crescimento individual dele, espiritual com Deus. É diferente do meu processo. Ele tem 3, 4 anos de conversão, eu tenho quase 20. Nós vivemos fases diferentes no nosso processo. O que eu vivo, as lutas que eu vivo, eu sou pastora, as lutas que eu vivo, ele não vai viver como um levita. Ele não vai. Mas o que me faz seguir, irmãos, apesar de eu tenho certeza que se eu conhecesse o Deus que eu conheço hoje, esse meu ex-marido não estaria lá no crack. Já faz 27 anos que ele está no vício. 27 anos ele está no vício. E ele continua lá. A gente se fala, a gente tem amizade. Mas se eu conhecesse o Deus que eu conheço hoje, irmãos, eu me arrependo, sabe? Eu me arrependo de não ter recebido as irmãzinhas da igreja. Eu me arrependo de não ter feito a 7 sexta-feira da libertação. Eu me arrependo às vezes que eu fui convidada para ir na igreja e não fui. Eu me arrependo de não ter conhecido Jesus antes, irmão. Eu sofri demais. Eu sofri demais. E por que eu estou te falando tudo isso? Para você lembrar de onde Deus te tirou. Você lembra? Você lembra o dia que Ele te alcançou? Você lembra o que você estava fazendo? Você lembra como foi a voz dele para você? Ele te chamou pelo teu nome. Ele chama a gente pelo nosso nome. O chamado é individual. Ele não chama no coletivo. Quando Lázaro, ele fala, Lázaro, vem para fora. Ele fala, Lázaro. Porque se ele fala, morto, vem para fora, todos viriam. Deus te chamou. Você tem alguma dúvida de que Deus te chamou? Um terceiro ponto que eu vejo nessa passagem, nessa exortação de Paulo a Tito, para a igreja de Creta, a salvação é um ato de amor. Versículos 4 e 5, coloca para mim, Dan, por favor. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por nós, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. E Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Até aí.
Irmãos, não é pelo esforço, não é pelo aquilo que você faz, não é aquilo que eu faço na igreja, não é o serviço, não é as obras que eu faço fora da igreja, é pela graça, foi pelo amor. Sabe quando Ele te amou? Você nem queria saber de Jesus, você não queria nada com Jesus, você queria fazer do seu jeito. E quantas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, mas do seu jeito está dando certo? A pergunta que eu te faço nessa noite, do teu jeito está dando certo? Porque se a salvação é um ato de amor, eu só preciso me sentir amada. Foi dito aqui na hora da palavra da oferta. Você só precisa saber que você é filho, você está com um problema de identidade. Você não é uma criatura de Deus, você é filho. Você é filho, você é herdeiro. Jesus é teu irmão mais velho. Você é filho. Para de tentar merecer o amor de Deus e viva pela gratidão. A gente não merece ser amado por esse Deus. Todos os dias eu luto contra a minha carne, com os meus pensamentos, com a minha mente. Vocês não? Todo dia eu falo, hoje eu vou jogar tudo pro alto. Hoje eu tenho vontade, horas, irmãos, que dá vontade de responder as pessoas na carne. A gente trabalha com pessoas, vocês sabem. Tem hora que dá vontade de dar umas respostas. Mas aí eu lembro, Jesus, eu sou grata a Ti por aquele dia, naquele lugar. Eu não vou fazer. E talvez você vai parecer bobo, sabe? Perto dos outros. Vão tirar o sarro de você. Vão querer te passar a perna. Mas está tudo bem. Porque a corrida não é dos ligeiros. O mundo não é dos espertos. Para mim e para você foi proposta uma carreira. Sabe plano de carreira? A gente faz no nosso trabalho. Mas Jesus propôs para nós um plano de carreira na nossa vida, que é caminhar para a salvação. As igrejas, elas pregam prosperidade, é bom. É bom. Trabalho no mercado imobiliário, irmãos, sou muito próspera. Amém. Por isso, por Ele, eu não sou digna de nada. Aliás, as vendas que eu faço nem sou eu, é Jesus que faz, porque Ele é meu sócio. Eu só tenho um sócio e é Ele. Depois é meu marido. Eu não sou digna nem da profissão que Ele me deu. Mas por que você quer prosperar financeiramente? Tiago vai falar que as suas orações, as minhas orações, muitas vezes não são atendidas porque são para o nosso próprio deleite. Tiago 4, se eu não me engano. Ele vai falar que as nossas orações não são atendidas porque é para o nosso próprio deleite. Começa a falar assim, Senhor, abençoa a minha vida financeiramente, porque eu vou investir na Tua obra. Eu vou investir na vida daqueles que necessitam, para você ver se as janelas dos céus não abrirão sobre a sua vida e Deus derramará bênção sem medidas. Porque tudo que move o coração de Deus se chama reino. Então, se a tua prosperidade financeira for para o reino, irmão, você vai prosperar muito. Se a casa maravilhosa que você quer ter num condomínio com piscina for para o reino, você vai prosperar, você vai ter. Se o teu carro, eu não sei qual é o seu carro do seu sonho, eu tenho o meu. Se for para levar os irmãozinhos para o culto, ele vai aparecer aí na frente. Você vai dar testemunho. Começa a dedicar a sua vida para o reino. Porque, irmãos, é sobre reino. Prosperidade financeira é sobre reino. Para a sua saúde é sobre reino. Deus, Ele precisa a manifestação dos santos. Se você for uma pessoa que não se cuida, como Deus vai te usar aqui na terra? Você vai morrer logo. Deus precisa, você é o veículo. Deus precisa que você tenha uma boa saúde, que você governe o seu corpo, a sua mente, as suas emoções. Porque Ele precisa de pessoas racionais. A
Bíblia fala que o mundo espera ansiosamente a manifestação dos santos. E santo não é porque eu sou santinha, santo significa separado. Você já foi separado para uma grande obra. E qual é essa obra? É mostrar Cristo na sua vida, para os seus vizinhos, no seu trabalho. Não é só estar dentro de uma igreja. Nós vamos nos deparar com pessoas espirituais aqui dentro, mas na hora que sai ali fora, você fala, nossa, mas é o mesmo, irmão? Não é, irmãos. Então vive uma vida de gratidão a Deus, porque Ele te salvou. Você entende, Tiago, que Ele te salvou? Ele não te salvou por te salvar, Ele te salvou porque Ele quer te usar no meio dos teus. Sempre tem irmãos, na nossa família que precisa começar. Sabe, irmãos, eu não tive referência além da minha avó. Minha mãe não ia na igreja, trabalhava só. Eu fiquei refletindo isso hoje. Eu não tive referência. Então eu comecei a andar, engatinhar na fé. Com meus próprios erros, levantava, caía, levantava de novo, queria desistir, dava 3 passos para trás, mais um para frente. E assim foi indo ao longo desses anos, e a minha fé foi amadurecendo com as experiências que eu fui tendo com Deus. Mas meus filhos, irmãos, eles não vão ser possuidor da mesma misericórdia. Sabe por quê? Porque eles têm para quem olhar. Eles têm um exemplo de fé dentro de casa. Se eu caminhei, meus filhos têm que correr. Porque eu não tive. Irmãos, eu sou a única evangélica da minha família. E aí, desculpa, se você pensa assim, mas a minha família é católica, irmãos. Mas não tem esse negócio de é católico não praticante. Eu nunca vi isso. Filho, ou você é católico ou você não é nada. E lá todo mundo e fala com orgulho, eu sou católico, mas não sou praticante. E aí eu fico pensando, não é nada. Não é nada. Não é nada. Olha como o diabo engana as pessoas. Eu tenho uma religião. Jesus não te chamou para ter uma religião, irmãos. Chega de ser bom de argumento e ruim de arrependimento, caramba. Chega de ser bom em dar desculpa e começa a dar resultado para Jesus. No versículo 5 e 6, coloca para mim, Dan, no versículo 5 e 6. Um quarto ponto que eu vejo aqui é a transformação vem do Espírito Santo. Ele nos salvou não por nossas obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Até aqui. Deus, Ele regenera, Ele renova. Eu costumo falar, irmãos, que Deus, Ele nos fez. Ele nos fez perfeitos. Mas o diabo, ele vem e deforma a nossa imagem. O pecado vem e deforma a nossa imagem. Mas Jesus e o Espírito Santo transforma. Deus forma. O diabo deforma a nossa imagem. Mas Jesus transforma a nossa imagem por meio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, os discípulos de Jesus não tinham o Espírito Santo. Nós temos, caramba, nós temos. Pedro não tinha. Eles não tinham, eles andavam com o Espírito ali, do lado deles, Jesus, em carne. Homem, 100% Deus, 100% homem. Nós não tivemos isso, irmão, mas nós temos mais que eles tiveram. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Que para que eles pudessem receber isso, Jesus teve que ir para o Pai. Eu e você tem esse Espírito, nós temos acesso. Irmão, sem o Espírito Santo você não vai conseguir. É luta, é luta, é luta, é luta atrás de luta. Sem o Espírito Santo de Deus você não vai conseguir. Jesus chega em Nicodemos e fala: você precisa nascer de novo, porque você só conhece as Escrituras. Você não tem experiência com o Espírito Santo de Deus. Você não tem experiência comigo, Nicodemos. Mas Nicodemos não entende o que é nascer de novo. Eu tenho que voltar para dentro. Não. Nascer de novo é deixar Deus fazer você novamente. E Ele vai te quebrar. Quebrar dói.
Eu sei porque quebrar dói, porque Jesus me quebrou. Jesus não vai fazer a emenda, existe uma arte milenar que ela quebra, quando a porcelana quebra, elas colocam um ouro para emendar. Deus não põe ouro não, Ele quebra e faz novo. Não tem emenda na sua transformação. É renovação, é regeneração. Ele faz você novamente a maneira que Ele quer. E dói esse processo de quebradura, de transformação, de mudança. Tá doendo a tua mudança? Não mudar vai doer mais. Não mudar vai doer mais. Potencializa o que você está sentindo agora, a dor que você está sentindo. Potencializa ela, coloca 10 anos à frente. Vai doer mais. Que dor você quer sentir? A dor de nascer de novo? Sem o Espírito Santo você não vai conseguir nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, mas eu creio que ele teve uma experiência com Deus, porque a Bíblia vai nos falar que quando Jesus está morto na cruz, os judeus, eles tinham o hábito, eles têm o hábito até hoje. Chega sexta-feira, 6 da tarde, eles não fazem mais nada, irmãos. Mas nem que for para ganhar dinheiro, não faz. Então, o desespero bateu ali e falou: o que nós vamos fazer com o corpo de Jesus crucificado? Então, Nicodemos, mas José de Arimateia, vai em Pilatos e pede o corpo morto de Jesus. O corpo morto de Jesus fazia milagre, irmãos? Não fazia. Só alguém que nasceu de novo que ia requerer o corpo morto de Jesus. Nicodemos e José de Arimateia gastaram dinheiro para embalsamar aquele corpo, para jogar óleos preciosos sobre o corpo de Jesus, para trazer os tecidos mais finos, para envolver o corpo de Jesus. Só alguém que entende o que é Jesus pode dar isso a Ele. Só alguém que reconhece Ele como Senhor e Salvador nessa noite pode entregar o coração. Porque, irmãos, a verdadeira conversão é aqui dentro, a verdadeira circuncisão é aqui dentro. Como é difícil converter os corações. Nós convertemos sim a nossa roupa, as músicas. Nós convertemos muitas vezes o nosso mundo exterior. Mas como é difícil a conversão no mundo interior. Porque interior os homens não vê, Deus não vê como o homem vê. O interior quem vê e quem sonda é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem está se movimentando dentro de você. E você quer primeiro mudar o exterior. Você quer ver resultado do exterior. Ei, Deus não vai trazer para você vitória, resultados do exterior, enquanto Ele não terminar a mudança interior. Mas quem vai fazer isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus. Então essa transformação, eu preciso querer. Eu preciso pedir. Irmãos, eu fiz 1 voto, 2 votos, 3 votos, muitas correntes, muitas campanhas, muitas vigílias para ter o Espírito Santo. Eu só falava: Senhor, eu preciso, eu estou cansada, eu não quero mais ser igual. Irmãos, eu saía da igreja, virava um inferno na minha casa a hora que eu voltava do culto. Virava um inferno, aquela brigaiada. Senhor, a mudança tem que estar em mim. A mudança que você quer está em você. Você fica se concentrando no mundo lá fora, nas pessoas. Ei, não se importa com as pessoas. A salvação é individual. Sabe, tem um momento que a gente precisa ser egoísta. Porque Jesus fala assim: ama a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você não se amar, como que você quer ajudar o teu próximo, o teu irmão, o teu vizinho, o teu pai, a tua mãe, o teu filho? Não dá. É momento de você olhar para dentro e falar: Jesus, eu preciso ter uma experiência contigo. Porque todas as pessoas que teve uma experiência com Jesus, elas foram renovadas. Elas foram transformadas de tal maneira que as pessoas não reconhecem elas. Você fala: meu Deus, o que aconteceu, Tiago, com você? O que aconteceu? Você está diferente. Não é assim? É perceptível a mudança. As pessoas falam: mas nossa, Benhor, mas o que houve com você? Você não está mais igual, o que está acontecendo? A Roberta está brigando, o que é? Não, é Jesus. Só Ele faz isso. Não é sobre essa mudança externa, mas é sobre essa transformação interna que tem que haver. Deus, Ele não vai te melhorar, tá? Ele vai fazer você nascer de novo.
Deus não melhora ninguém. Deus transforma. Melhorar eu e você que faz isso com as nossas próprias mãos. Eu mudo de comportamento. Eu mudo, mas eu consigo permanecer? Não. Eu tento 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. É igual emagrecer, irmãos. Uma semana você vai bem, na segunda semana você já está comendo o dobro. Aí você fala, meu Deus, mas agora que eu me propus a emagrecer, agora eu estou com mais vontade de comer ainda. Sabe por quê? Porque não vem de nós. Mas se você se renunciar hoje, se você se dobrar, se curvar e se falar, Senhor, tem de misericórdia de mim, me ajuda, eu não quero mais viver essa vida que eu tenho. Eu quero viver algo novo, eu quero viver novidade de vida. Eu quero, foi o voto que eu fiz com Deus naquele dia no hospital. Eu falei, se o Senhor é real, eu quero sair daqui. E eu vou gastar a minha vida. Eu vou gastar a minha vida. E lá em casa a gente até brinca. Ai, amor, tô cansada. E a gente fala, é só na eternidade, descanso é só lá. Descanso é só lá, eu vou gastar então. Eu vou gastar minha vida. Eu quero gastar minha vida com Jesus. Porque o que eu vivo com Ele hoje, irmãos, eu queria tanto tomar um café com você e te contar o que eu vivo com Jesus hoje. Os testemunhos que eu dou não chega nem. Eu já vivi tanta coisa com Jesus, irmãos. Muita coisa com Jesus. Mas eu tive que nascer de novo. Eu tive que descer do eu. Sabe quando você tem que descer? Eu fui humilhada. Eu tive que dar outra face. Eu tive que passar por tudo o que a palavra nos ensina. E foi difícil e ainda é difícil. Porque eu tenho ego, né? Vocês têm? A gente tem ego, irmãos. Mas todo dia eu tenho que matar eles. Todo dia. E a última coisa que eu vejo, já para a gente encerrar nossa mensagem dessa noite. Justificados para viver uma vida com propósito, é o versículo 7 e 8. Põe para mim, Dan, por favor. A fim de que, por que você foi salvo? Por que Deus te escolheu? Por que você está aqui essa noite? Por que você aceitou Jesus? Por que você quer viver algo novo? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. 8, Dan. Fiel é esta palavra, e eu quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem, se esforcem na prática das boas obras. E estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Você entende que quando Deus mudar você, muda todo o entorno de você? Você entende que quando Josué se posicionou, a casa dele se posicionou por causa de um posicionamento que ele teve? E eu falo para vocês, homens, o diabo ele ataca justamente a paternidade. Sempre num lar, a figura masculina ela vai ser atacada, porque Deus é masculino, tá? Deus é masculino. E a figura do homem é importante porque você é sacerdote na sua casa. Há uma autoridade do céu sobre a sua vida, homem de Deus. Não é para mim. É para o meu marido. Essa autoridade, sacerdócio, é para você, varão. É para você. Você lidera, você governa na sua casa. Você se posiciona. Toda a sua casa se posiciona. Há bênçãos para o sacerdócio. Há bênçãos para os homens. Você precisa conhecer mais da palavra. Porque o que você precisa nessa noite é um posicionamento. Deus quer te usar. Mas para Ele te usar, você precisa governar. Quem primeiro? Você. É você, as tuas emoções, a tua mente precisa ser governada pela mente de Cristo. Sozinho você não vai conseguir. Mas quando você se posicionar, você leva toda a sua família. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa. Irmãos, homens, o mundo está matando a sua figura. O mundo está destruindo as famílias.
Nós precisamos que vocês se levantem como homens de Deus. É geracional. É geracional. Seus filhos esperam o seu levantar, o seu posicionamento. As boas obras não salvam, mas prova que tem uma vida transformada. As nossas obras, elas só mostram que nós aceitamos Jesus, que Ele mudou o nosso falar, nosso pensar, o nosso agir. Mas nós não vamos ser salvos pelas obras. O que você precisa orar todos os dias é: Senhor, que a tua graça se abunde em mim. Paulo fala que a graça dele basta. É eu e você que quer as coisas, a nossa alma quer. Nossa alma quer conquistar. Tá tudo bem, irmãos. Mas só a graça dele já nos basta. Então pede para Deus: Senhor, abunde a tua graça em mim. Derrama dela. Transborde a tua graça sobre a minha vida. Porque, irmãos, o que você precisa está em Jesus. Não está no seu trabalho, não está na sua conta bancária, não está nas suas vendas, não está nos seus resultados. Está em Deus. A vida que você quer ter, está nele. Os sonhos que você quer realizar, está em Jesus. Ele é fonte. Eu quero te fazer uma pergunta provocativa essa noite. A tua vida mostra uma religião ou uma transformação real pela graça? Jesus não era religioso. Não tem uma agenda religiosa. Você está lá de domingo, quarta, na igreja. Não é sobre isso. É sobre relacionamento. Relacionamento é todos os dias. Eu não vou casar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, ou que eu vejo ela 1 hora, 2 horas por semana. Não tem como eu conhecer essa pessoa. Jesus está querendo hoje falar assim: ei, prazer. Eu sou Jesus Cristo, eu quero fazer parte da tua história. Não foi dito aqui que é só a gente receber Ele? Na oferta foi dito para você ver que Deus está falando do início ao fim. É só você receber. Muriel, mas eu já recebi. Ele quer entrega. Não é só falar. É entrega. E o que é entregar? É renunciar. Renunciar ao quê? Fazer do seu jeito. Fazer do seu jeito. Eu não sou mais dirigida por Ele. Agora é só do jeito dele, porque quando eu levanto a minha mão, eu falo: eu quero viver algo novo com Deus. Eu aceito Ele como meu Senhor primeiro. Filho, para quem foi escolhido, não tem mais escolha para você. Você não tem mais opção. A opção é do reino. A opção é do reino. Foi dito aqui sobre as virgens: você espera o noivo ou você espera o ladrão? Porque você só tem essas 2 opções. Ou você vai esperar o noivo, e quem espera o noivo é a noiva, não é? A noiva ansiosamente espera por esse dia. E a noiva é a igreja. E há uma promessa para nós como igreja. Por que eu tenho que estar no culto? Por que eu tenho que estar na igreja? Porque a igreja é onde você vai manter o seu coração aquecido na presença de Deus. Pode buscar Deus na sua casa? Pode. Pode. Mas imagina a churrasqueira. Eu tiro um carvãozinho de lá de dentro e põe ele aqui, ó. Você acha que quanto tempo vai manter aceso? Irmãos, nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos, nós temos que estar em comunhão. Porque no dia que você estiver fraco e eu estiver forte, eu te tomo pela mão, nós vamos juntos. E vai ter dias que eu vou estar fraco e eu vou precisar do teu toque, da tua mão, da tua ajuda para me segurar. E falar: não, Muriel, não desiste não, eu estou junto com você, nós vamos orar, nós vamos para cima disso, a tua guerra é a minha guerra. Eu quero fazer uma oração nessa noite para encerrar. Pode ficar sentadinho, você só vai curvar a sua cabeça e deixar o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu queria que o Dan colocasse um louvor para mim. E se você sentir, irmãos, o Espírito Santo de Deus te incomodar, falar com você, e você sentir o desejo de vir aqui na frente e falar: eu quero uma vida nova com Deus, eu quero novidade, eu quero conhecer esse Jesus, não mais de
de ouvir falar. Eu quero conhecer esse Jesus, eu quero ter experiência com Ele. Eu te convido, você vem até aqui na frente, eu vou orar por você. Dan, coloca para mim. Eu não sei o nome do louvor, é do Lázaro. Eu te amo tanto, acho que é isso. Apaga a luz para mim, Dan. Abaixa a tua cabeça. Vamos falar com Deus. Irmãos, não precisa falar nada com Ele, só abrir seu coração. Aleluia. Se acomoda aí. Aumenta um pouco, Meu Dan. Deus, Presta atenção nesse louvor. Deus, meu Deus. Só fala assim: Jesus, eu tô aqui, eis-me aqui. Oh, 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 não, 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 não. Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, Deixa o Espírito Santo te falar. porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, Deixa Deus tocar no minha seu coração. vida eu destruí, como errei. Deixa o Espírito Porque Santo de me Deus queres tanto ministrar em você. Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Se Deus estiver falando no seu coração, Assim diz o Senhor, meu irmão. Eu quero te envolver em meus mistérios, no manto da minha glória. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite fala com e Deus emprestasse nessa noite. seus lábios ao Senhor e cantasse para a Ele pessoa falar. que está do seu lado: Filho, eu Deixa quero tanto. Ele falar Vamos com lá? você. Filho, eu Ele te enxugar quer teu muito. pranto, Ele quer mudar a tua história. te fazer só meu. Ele quer se Filho, eu apresentar para quero você ser de teu uma Deus. maneira que você ainda não conheceu. Eu te amo tanto, cante. Ele quer transformar a sua vida. Tanto, Ele quer mudar a tua tanto, história. tanto. Filho, vem ser meu. Ele só quer o teu sim. Filho, eu quero ser teu Deus. Ele só quer o teu Cante mais alto pra sim. ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Se Deus está te Cante pra tocando ele. nessa Eu te amo noite, tanto. Tanto, tanto, tanto. eu quero orar Filho, por vem você. ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu Senhor quero Deus, eu quero te apresentar nessa noite os teus filhos. te fazer só meu. Senhor, toque no coração nessa noite em cada um deles. Que o Senhor possa gerar transformação. Que o Senhor possa gerar
renovação. Traga, Senhor Jesus, novidade de vida para os teus filhos nessa noite. Que eles possam te conhecer verdadeiramente. Senhor, a tua palavra não volta vazia, ela não volta vazia. Eu sei que o Senhor vai falar nos corações e o Senhor vai continuar falando nos corações nessa noite. Incomode os teus filhos de tal maneira, Senhor, que eles possam entender o propósito que o Senhor para cada um deles nessa noite. Senhor, fala com eles, fala no íntimo, no profundo, uma voz que eles possam reconhecer a voz do pastor Jesus, daquele que resgata as ovelhas perdidas, daquele que briga por você, daquele que recebe o filho pródigo, que faz festa ao te ver. Ele te ama muito. Sinta-se amado por Ele nessa noite, independente das condições que você chegou, ainda na pouca força, ainda que você queira ter largado tudo, mas Ele, nessa noite, Ele te dá uma injeção de ânimo e de esforço e fala para você: eu estou contigo. Esforça-te, tenha bom ânimo, eu estou contigo, eu estou contigo. Amém, igreja? Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Irmãos, esse é o livro de oração. Você que precisa e quer pôr depois um pedido de oração. Eu tenho orado sobre esse caderno. Eu não oro mais por mim, eu só oro pelo caderno agora. Deus tem me dado essa missão de orar. Eu fui numa igreja, irmãos, esse caderno, eu fui numa igreja porque eu sou ovelha. Aqui eu estou a serviço do reino, mas eu sou ovelha. E quando eu me sinto fraca, eu preciso me alimentar. E eu fui numa igreja. E aí eu estava com esse caderno dentro da bolsa, que eu ando com ele. E aí Deus levantou uma mulher lá para falar comigo. E ela falou assim: você ora pelo um vale de ossos secos. Meu caderninho, ela estava aqui, ó, dentro da bolsa. Ela falou assim: eu vejo você orando pelo um vale de ossos secos. E Deus fala para o profeta: esses ossos podem reviver? E o profeta: tu que sabes, Deus. Ele fala: não, profetiza. Você vai profetizar. Quem sopra o fôlego de vida é Deus. Então, ainda que você está vendo pessoas lá no vale de ossos secos, se para você não tem jeito, para Deus tem. Se para você chegou o final, não vai mais pôr a mão, profetiza. E eu tenho profetizado sobre essas vidas. Eu sei que delas sairão testemunhos. Sairão testemunhos, porque eu não preciso conhecer a tua causa. Eu só preciso orar por você. Quem conhece a tua causa, quem conhece as tuas necessidades, é o Pai nosso que está no céu. Amém? Que você fique com essa palavra, que você se alimente dela quando você sair daqui, mas principalmente que você comece a prática dela. A prática dessa palavra. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade. O pastor Orlando vai dar o término do culto. As palmas para Jesus. Amém, amados? Glória a Deus, né? Deus nos abençoe. Essa palavra é uma palavra de reflexão para nós, que nós possamos colocar em prática, né? Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Você que nos acompanhou até este momento, que Deus te abençoe aí pela internet e que Deus possa ter te alcançado aí, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite. Eu entrego, Pai, em nome de Jesus, o final deste culto ao Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, leve a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, Pai, para casa em paz, em segurança. Que o Senhor dê uma noite de sono reparadora para cada um deles, Pai. A nossa oração, Pai, é que o Senhor crave, Pai, no coração e na mente dos teus filhos a importância, Pai, de nós estarmos abrindo mão, Pai, do nosso eu, para que o Senhor possa, de fato, Pai, operar e restaurar por completo as nossas vidas.
É uma questão de necessidade, Pai, é uma questão de sobrevivência, Pai. Nós precisamos entender que precisamos nascer de novo. E esse novo nascimento requer de nós abrir mão do nosso eu, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, em nome de Jesus, dando um final de semana abençoado para os teus filhos. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, visite, Pai, a família daqueles que aqui estão presentes, Pai. Essa é a nossa oração, Pai. Que o Senhor esteja visitando, Pai, a cada lar neste momento, a cada um daqueles teus filhos que não tiveram forças para chegar aqui, Pai. Mas que o Senhor esteja, Pai, dando ordem aos teus anjos, Pai, para que essas pessoas sejam visitadas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. A igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida.